Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse processo de estudo, né, que a gente está fazendo sobre a questão relacional. Hoje a gente vai tentar nos aprofundar um pouco mais nas questões de relacionamentos, e quando eu falo relacionamentos também não é só os afetivos, né, vamos entender todo um pouco, né, pelo menos de uma base relacional que vem dos nossos pais e influencia também na nossa vida relacional aqui na frente. E como isso impacta também a nossa vida profissional, né. Não vou começar ainda, vou dar tem uns mais 10 minutinhos, né, tem muita gente que entra mais próximo do horário, então quando for 8 horas a gente começa de forma apropriada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, também comentar alguma coisa, querer tirar alguma dúvida, pode aproveitar o momento também. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Fátima. Boa noite. Boa noite, Clarice. Fala, Rafael Duarbes. Boa noite. Tudo bem contigo? Isso aí, querido. Tranquilo, Rafael. Vida de redator, né? Vida de redator de agência de publicidade, 8 horas da noite, ainda é cedo. E hoje então, a gente vai trabalhar um pouco o entendimento da repetição de padrões, né, do nosso sistema.
E hoje eu vou trazer algumas análises, né, de comportamentos também que a gente está vendo hoje na internet, né? Aí eu resolvi trazer um pouco dessa análise para a gente observar alguns pontos, né? Eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas do que é dito na internet, mas também daquilo que não é dito na internet. Vocês já viram o tanto de perfil que tem hoje falando sobre relacionamentos? Né? Pesquisa relacionamento lá que ferrou. Só vai ter gente falando sobre relacionamento. O meu mesmo me pipocou. Gente que eu nunca ouvi falar, tá falando de tudo quanto é jeito. Bom, vamos começar? Eu tô meio ansioso para começar esse negócio. Então vamos começar. Bom, deixa eu me ajeitar aqui, que hoje a gente vai puxar um pouco o assunto, tá? Então, antes da gente começar, eu quero que você feche os olhos, né? Fechem os olhos, relaxe um pouco. Não vamos meditar, é só para dar uma relaxada, para se conectar com os temas. Feche os olhos, inspire profundamente, solta. Solta todo o peso do corpo, solta os pesos, os pensamentos, as dificuldades. Vamos nos concentrar apenas no que nós temos para receber agora. Mantenha o seu corpo leve. Se tiver alguma parte pesada, inspira profundamente e solta, relaxa o corpo. Eu quero que você abra o seu coração, não apenas sua mente hoje, mas o seu coração também, para ouvir o que precisa ser dito no dia de hoje. Também peço para que não leve nada ao nível pessoal. Vou estar falando várias coisas profundas, mas sem levar nada como um apontamento sobre a sua vida, ou como uma crítica para a sua vida. Tudo que vai ser dito aqui, você pode analisar, ver na sua vida se faz sentido ou não. Não é obrigação pegar nada para você. Então, sinta-se livre para poder fazer essa análise dentro da sua vida. Apenas se permita, receba, esclareça o que é necessário e depois solta. Tá bom? Pode abrir os olhos calmamente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema de relacionamentos de uma forma um pouco mais ampla, não apenas afetiva, né? Mas antes eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu quero que vocês entendam onde nós estamos nesse momento. Então, todos estão vendo aí essa imagem? Sim? Então hoje nós estamos trabalhando 3 locais dentro da vida de uma pessoa, 3 ambientes ou 3 esferas, vamos assim chamar. Nós temos aqui a primeira esfera, relacionamentos, né? Onde nós temos família, nós temos relacionamentos afetivos, nós temos relacionamentos com filhos, relacionamentos também de amizade, né? Também temos relacionamento com pessoas do trabalho, tá? Seguido o relacionamento, nós temos identidade, tá? A identidade é sobre você, sobre quem você é dentro desse mundo, tá? E que está altamente conectado às suas relações. Muitas vezes, dentro das nossas relações, a nossa identidade ela é perdida, né? Ela acaba sendo
absorvida, muitas vezes, dentro das nossas relações. Devido, muitas vezes, ter alguém na nossa família que acaba destruindo a nossa identidade, tendo, às vezes, um sogro, uma sogra que destrói a nossa identidade, criando uma outra pautada em padrões do passado, tá certo? Quando a nossa identidade, ela é interferida, ela é rompida, ela afeta drasticamente esse outro campo que todo mundo gosta, certo? Prosperidade, quando eu falo nesse termo aqui, também não estou dizendo apenas dinheiro, como você já sabe que eu costumo falar, mas as nossas coisas param de funcionar. Nós começamos a ter problemas na vida, situações difíceis, questões para resolver que nunca se resolvem. Começa a aparecer vários empecilhos, várias barreiras na nossa vida, quando a nossa identidade se perde. Dentro desse termo, identidade, nós temos muitas coisas. Na prosperidade também temos muitas esferas. Mas hoje vamos falar basicamente de relacionamentos, de uma forma geral, e vocês vão entender pouco a pouco como isso vai influenciando nessas áreas aqui na frente. Claro que isso existe um método para a gente chegar em todas essas áreas, né? Mas vamos começar do começo, do primeiro passo. Vamos tentar dar um passo maior que a nossa perna. Então, tendo visualizado um pouco esse contexto, as nossas relações, o nosso relacionamento, tem vários padrões por detrás, né? Quando a gente conhece alguém, a gente está sujeito a levar para essa pessoa as projeções que nós carregamos. E o outro também vai carregar junto as projeções que essa pessoa também carrega, né? E essas projeções, por enquanto, elas não são vistas, elas não estão claras na nossa mente, sabe? Então, por isso que muitas vezes você muda de pessoa, mas não muda de história. E quando você percebe a história que se repete, também é muito semelhante com teu pai e com a tua mãe. As mesmas situações, né? As mesmas brigas, discussões, os mesmos movimentos são bem parecidos, não vamos dizer que são idênticos, mas eles são muito parecidos. Porque nós entendemos que as relações são pautadas da forma como nosso pai e nossa mãe se relacionaram, certo? Agora eu quero trazer para vocês um comentário que eu vi na internet, para a gente entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer. Eu vou compartilhar aqui também. Está sem o nome da pessoa, obviamente, né? Vamos ler apenas o que a pessoa colocou aqui. Estão conseguindo ler? Conseguem ver? Vamos tirar aqui que isso aqui não importa. Então a pessoa diz, na minha opinião, aqui assim, deixa eu dar um contexto primeiro. Eu estava navegando e entrei num homem que estava falando como uma mulher deve ser em relação ao homem, tá? Então ela diz, mas na minha opinião, acho que a mulher tem a libido mais baixa que o homem. E mulher é muito sentimento, gosta de romance. E quando a mulher tem que cuidar de quase tudo sozinha, e a maioria trabalha fora ainda, ficam cansadas, se sentem não amadas, se sentem usadas, e isso prejudica demais. Acho que se os homens ajudassem realmente pela metade de tudo que nós fazemos, enquanto a gente ajuda nas finanças também, pela metade, se o homem tomar banho direito, escovar os dentes direito e tratar a mulher bem, ela não perde a libido, não. São tantas coisas que podem influenciar nisso. E também acho que tem mulher que sonha em casar, mas nem gosta tanto de namorar assim. Só querem filhos e um marido. Daí, casa amando o marido, mas sem ter muita atração pelo marido que escolheu. Isso é um comentário dentro dessas... Tá bom? A gente já ouviu a história. Dentro dessas redes, né? Dentro desses perfis que trabalham com relacionamentos. Só que existe uma grande discussão, né, de perfis de homens dizendo como mulher deve ser. Aí existem perfis de mulher dizendo como mulher deve ser em relação aos homens. Aí existem também perfis que diz como a mulher não deve ser e não precisa de homem, sabe? Em geral, esse é o perfil mais agressivo.
Por quê? Porque ambos, na verdade, estão falando dos problemas internos que essas pessoas carregam. E ambos perfis estão sempre transferindo a culpa para o outro. Estão sempre dizendo como o outro tem que ser, como o outro deve se comportar, como deve ser uma relação, como o feminino deve ser, como o masculino deve ser, como não precisa de nenhuma dessas duas coisas. Aí o perfil que fala, né, vamos dizer assim, em geral o perfil que existe uma dor, onde a pessoa vai condenar, você não precisa disso, se livra de homens, livra de mulheres, não sei o quê, fique sozinho, e etc., que é muito melhor. Eu li comentários assim, prefiro ficar sozinho do que ter que dividir com alguém que me odeia. E, enfim, você vai ver vários comentários pelas coisas que não foram resolvidas. Só que as pessoas esquecem, muitas vezes, esquecem não, talvez nem tenham a informação, que para você ter um bom relacionamento, primeiro você precisa entender aquilo que você carrega. Porque se eu não compreendo o que eu carrego, vou sempre estar falando o que o outro tem, sabe? Lembra, né? Teve uma aula que eu falei para alguns alunos aqui, que é quando você vai comprar um carro, você quer comprar um HB20, aí você só vê HB20 na rua, né? Aquela coisa toda. É a mesma coisa, né? Quando você olha um problema, você só enxerga o problema do outro, você não enxerga o problema que você carrega. Então, dentro do relacionamento, eu preciso entender da onde vem essa forma de agir em relação ao outro. E por que que muitas vezes eu tenho raiva, né, do sexo oposto, ou da energia oposta, mas ainda assim eu busco me relacionar com essa pessoa. Em geral, quando eu carrego dor em relação ao masculino ou ao feminino, vou falar sempre dos dois lados para ninguém achar que eu estou falando mais de um e condenando o outro. Então, assim, sempre que você condena uma energia por causa de uma pessoa, você condena todas. Por exemplo, se eu odeio a minha mãe, vai ter um momento que o meu ódio vai invadir outros lugares, como por exemplo a minha relação, e eu vou passar a odiar a minha companheira. Dali para frente eu vou passar a odiar pessoas, mulheres que trabalham comigo. Porque não, por causa da minha mãe. Porque não é só uma pessoa específica. Porque todas essas energias estão interligadas. Então, quando eu odeio um homem que se relacionou comigo, eu vou passar a odiar os outros também. E é por isso que muitos perfis desencadeiam ódio por aquilo que a pessoa carrega. Eu não resolvi ainda, então é melhor eu condenar aquilo que me destruiu um dia. Só que aquilo que me destruiu um dia também tem um contexto do porquê a pessoa agiu daquela forma. Então, às vezes, a pessoa quer alguém, como é que se diz? Um homem que seja provedor, por exemplo. Isso é outro tema, né, que as pessoas falam muito. Eu quero um masculino provedor. Só que às vezes a pessoa não entende que o homem, vamos dizer assim, o masculino, muitas vezes, em maior parte dos casos, não receberam a formação do masculino, não foram transferidos, não passaram pelo rito de passagem do masculino. Muitos homens sentem medo da palavra provedor. Porque muitos homens carregam mais o feminino dentro do que vocês imaginam. Muitos homens que foram criados por mulheres recebem muito mais a energia do feminino, se sente muito mais inseguro na vida. Por isso que é preciso fazer um passo atrás. Não adianta você condenar que aquela energia está faltando alguma coisa. Que aquela energia não é capaz de fazer isso. Porque a pessoa não recebeu. A pessoa não tem. Sabe? Hoje, atualmente, os ritos de passagem do masculino estão sendo feitos por treinadores, terapeutas, né? Pessoas, mentores, não sei do que. Estão sendo feitos por outras pessoas, que não é pelo pai, entende? Porque o pai, muitas vezes, também, desculpe o termo, também é fraco. E não é que a pessoa, sei lá, trabalha muito, etc. Não é uma só questão de trabalhar e assim ser fraco, mas é porque a energia do masculino também não foi recebida. Aí você vai olhando, o teu avô era de um jeito, aí o seu bisavô era de outro jeito,
E teu pai é o oposto daquilo, porque houve uma discussão e etc. Você pode olhar, às vezes, a mulher também é a mesma coisa. A energia do feminino pode ser muitas vezes fraca, ou pode ser muitas vezes oposta, né? Mulheres que foram ensinadas que se entrar no lugar do masculino, elas vão conseguir sobreviver no mundo, porque o masculino é forte, entende? Mas o masculino que existe hoje em dia, ele não é forte. Desculpe dizer. Ele não é forte, ele é fraco, sabe? E não é um lugar de condenação. É de um lugar onde a passagem dessa energia foi sendo transmitida e vai se perdendo com o tempo. Vai diminuindo o fluxo. Imagina um grande rio que depois vai ficando pequeno, vai ficando pequeno, vai ficando pequeno e fica só uma aguinha lá na frente. Vai se perdendo no meio do caminho todo o rio. Essa energia, ela não continua para frente. Então, quando a gente vai falar de alguém como deve ser, como o masculino deve ser, eu preciso abrir minha mente para entender o que há por detrás daquele masculino, daquele feminino que está diante de mim. A história por detrás. Se eu não conseguir parar para identificar qual é a história por detrás, você vai simplesmente exigir algo do outro que ele não pode lhe dar. Ele não tem como compartilhar, na verdade. Né? Lidar não, compartilhar. É como você pedir dinheiro para alguém que está na mesma situação que você. A pessoa não tem como te emprestar um dinheiro porque também está apertado, certo? E você está exigindo de uma pessoa que também está na mesma situação que você. Não tem energia. Não tem como a pessoa assumir, eu vou prover esse lá se eu não tenho energia, eu tenho medo. Muitos homens sentem medo da energia de outros homens, sabe? Já sabe aqueles cachorros que estão andando na rua, quando vê outro cachorro mais poderoso, né, o alfa, não sei o que, o cachorro fica com medo, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vejo outro homem, eu fico com medo daquele cara que tem presença. Né? Você vê um cara, isso acontece entre homens, estou dando minha realidade assim para vocês, né? Às vezes você vê um cara que é maior que você, fortão e tal, a pessoa já fica com medo. Por quê? Isso é insegurança. Porque o tamanho não é um problema de verdade. Mas a insegurança é, o medo de me aproximar daquela pessoa causa insegurança. Só que esse medo também se reflete quando um homem vai se relacionar com uma mulher, e se a mulher é forte, cara, ele também sente medo, porque ele fala, como é que eu vou controlar essa pessoa? Sabe? Como é que eu vou mostrar para ela que um susto é uma mulher muito forte? Eu não me vejo tão forte quanto ela. Eu já me vi assim também. Eu já encontrei pessoas de uma força extrema, e não só para se relacionar, mas eu digo assim, no dia a dia, no trabalho, e você fala, pô, eu não sou como essa pessoa. Eu não tenho energia dessa pessoa. Então, se você está reconhecendo que está faltando algo que você não tem, então o problema não é aquela pessoa, é o que você está reconhecendo em você. Se está faltando energia, como é que você vai conseguir construir a sua identidade, como mostrei aqui? Quem dirá a prosperidade? Não vou nem falar de prosperidade. Quem dirá a sua identidade? Então, esse rito de passagem, vamos supor, a conexão do homem com a energia masculina, ela precisa ser reparada nas suas origens. A energia feminina, a sua conexão com a sua energia feminina, precisa ser reparada nas suas origens. Por isso que não funciona você mudar comportamento apenas. Porque o padrão não foi resolvido, volta de novo. Então, se eu falo assim, eu já vi muitos casos, né, onde a mulher diz, estou muito cansado porque tenho muita coisa para fazer, dissesse, se ele assumisse mais coisa, me ajudaria bastante e tal. Aí a pessoa vai lá, então beleza, então vamos fazer. Aí faz junto, o problema não resolve, continua igual. A pessoa continua distante. Ambos continuam distantes, sabe? E aí vem outra arma. Né? Quem me segue no Instagram, esses dias eu postei um vídeo falando sobre o assassino, o silêncio como um assassino. Vocês viram isso ou não? Então, o silêncio, ele é o assassino de qualquer relação. E eu chamei assim, o assassino de alta performance. Por quê? Porque ele é certeiro, ele é rápido e você não vê. Entende?
E por quê? Porque você está numa relação, aí você tem uma dificuldade, ao invés de você expor a dificuldade, você silence. I kill you. Quem já viu esse bonequinho? Mas assim, você entra no silêncio. Já vi pessoas falando assim, nossa, eu estou num relacionamento e quando aparece uma dificuldade, a primeira coisa que eu faço é escolher não falar nada. Uma mulher dizendo, né? E às vezes a mulher tem mais facilidade de expor, talvez não seja da melhor forma, muitas vezes, mas tem mais facilidade. O homem também é a mesma coisa, vai se fechando. Então isso tudo são comportamentos que estão ligados à forma como eu recebi lá atrás. Eu via meu pai se fechando e se calando. Eu via minha mãe ficando quieta e se fechando e aceitando. Depois ficavam com raiva. Se eu não consigo me expor dentro dessa relação, o silêncio ele vai consumindo toda essa relação. E quando eu olho para a nossa origem, né, quando a gente faz um processo de olhar para a nossa origem, a gente reconhece esse padrão em outros familiares, né, lá de trás, e a gente tem uma oportunidade de fazer uma mudança. Né? Você pode mudar certos comportamentos. Você não precisa, você não é condenado a ficar vivendo da mesma forma que os seus antepassados. Porque aqui na frente, quem não se reorganiza, ou quem não organiza internamente, repete os padrões lá de trás. Entende? Nós temos autoconhecimento, né? Das diversas formas, diversos temas, etc. Mas vamos deixar genérico. Que é você ter conhecimento, sei lá, sobre suas emoções, sobre seus padrões de comportamentos, conhecimentos espirituais, etc., que a gente chama de autoconhecimento. Mas tem uma palavra que as pessoas quase não usam, que é autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é a capacidade, não quer dizer que isso aqui é mais superior, tá? Mas é a sua capacidade de aplicar aquilo que você está recebendo dentro da sua vida. Porque se eu não aplicar a mudança que eu estou recebendo, assim, a informação, esse conhecimento que eu estou recebendo, se eu não aplicar, se eu não organizar a minha vida, minhas emoções, não quer dizer que você vai deixar isso perfeito, mas se eu não entender como ela se manifesta dentro de mim, sabe? Se eu não entender como se o amor se manifesta, tudo isso vai se bloqueando dentro de mim. E vai bloquear também a sua prosperidade, sabe? As pessoas que curam os vínculos relacionais, mas curam também os vínculos invisíveis da nossa família, do pai, da mãe, vai desbloqueando tua vida inteira, sabe? Vai abrindo os caminhos da tua vida. Às vezes a gente fala, né? Tipo, eu tô com muita dificuldade, sei lá, de me manter em trabalhos, eu fico trocando de trabalho, sabe? Aí vai ver a relação com o pai é muito distante. Ou às vezes, por alguma coisa que aconteceu, eu excluí meu pai. Tirei ele da minha vida. Não falo mais com ele. Agora, ok. Né? Às vezes eu briguei semana passada com meu pai, né? Um exemplo, né? Não fiz isso. Briguei semana passada com meu pai, beleza, agora não está acontecendo nada. Mas daqui a pouco começa a haver um problema. Começa, sei lá, aparecer um problema no meu trabalho, eu não consigo resolver. Aí começa a vir outro. Daqui a pouco eu esqueci o negócio, levo uma multa e não sei o quê. Começa a ter que pagar coisa que eu não deveria estar pagando, porque surgiu da minha vida. Começa a vir diversas situações que você vai perdendo pouco a pouco, sabe? Então essa relação com o pai vai influenciar no seu trabalho, a sua relação com a sua mãe vai influenciar no seu trabalho, influencia na forma como você se relaciona. Então, esses relacionamentos da nossa atualidade, eles não falham de fato por falta de amor. Você entende? Eles falham mais devido às lealdades invisíveis que nós carregamos. Esses comportamentos. Se eu sei que numa relação eu tenho que ser provedor, mas eu não me sinto provedor, então tem algo para resolver. Se eu tenho medo da insegurança, no caso masculino,
Então tem algo para resolver, porque o masculino vive nessa insegurança, na incerteza do que vai acontecer amanhã. Você entende? Então tem algo para resolver. E de onde vem isso? Às vezes o seu pai era assim, sabe? Seu pai tinha insegurança, tinha medo de investir. Às vezes seu pai era um grande trabalhador, entende? Não é, o problema não era força de trabalho, mas era medo de prosperar. E muitas vezes esse medo vai para frente também. Às vezes a gente fala, eu quero muito prosperar, mas eu sinto medo de investir. Às vezes eu tenho medo de aparecer, sei lá, numa reunião de família, um carro legal, uma roupa legal, eu tenho medo. Às vezes a pessoa pergunta o que meu pai vai achar se eu chegar com esse carro. O que minha tia, meu tio vai achar se eu chegar com isso e aquilo. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou roubando. Menos trabalhando, né? A pessoa vai pensar qualquer outra coisa na cabeça dela, menos que ela trabalha. Por quê? Porque existe ali uma lealdade que eu preciso ser como eles. Existe ali um conceito de que, ao me relacionar com o companheiro, eu preciso fazer como minha mãe fez, como meu pai fez. Ou evitar como eles fizeram. Que reage ou causa o mesmo movimento. Eu vou acabar repetindo quando eu tento evitar aquilo que eles foram, sabe? Então as pessoas falham devido a essas lealdades invisíveis que acontecem. Por isso que hoje, quando a gente fala de relacionamentos, todo mundo vê, praticamente, não todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas a maior parte que está em dor em relação a relacionamentos não consegue ver que o relacionamento é a base para prosperar qualquer negócio. Vocês sabiam disso? É. Toda vez que a gente tem um negócio onde o relacionamento atrás não está indo bem, vai consumindo esse negócio. Aí vem a separação, aí vem divisão, vem um monte de coisa, perde dinheiro daqui, perde dinheiro dali, advogado leva de lá e não sei o quê, sabe? Começa a ter várias perdas no meio desse caminho. Porque o relacionamento foi quebrado, foi rompido. O relacionamento é o que sustenta o mundo dos negócios, sabe? Às vezes a gente vê essas informações de Forbes, não sei o quê, do homem mais rico do mundo, Elon Musk, sei lá mais quem, sabe? Jeff Bezos, não sei o quê. Só que é o único homem mais rico do mundo que é dito por aí. Mas não é a pessoa mais rica do mundo. Porque os mais ricos do mundo são famílias. Não é uma pessoa. Já viram isso? As pessoas que detêm o poder financeiro do mundo são famílias, não são um único trilionário, bilionário, seja lá o que for. Sabe? São famílias. Só que a estrutura dessas famílias são praticamente intocáveis, sabe? Eu vejo muitas vezes, às vezes eu lido com pessoas que são empresários também e etc. Quando eles falam do pai e da mãe, é muito diferente da pessoa que tem dificuldade, sabe? Existe um amor quando, sei lá, um empresário fala do pai e da mãe. Existe um amor, cara. Você sente, sabe? E lá para trás, quando senta nos campos, lá para trás, todo mundo se ama, assim, sabe? Claro que tem um probleminha ou outro, não quer dizer que é perfeito. Mas, assim, existe uma lealdade, existe uma lealdade não, existe uma honra entre as pessoas. Aí a pessoa que está sofrendo aqui na frente odeia o pai, odeia o avô, aí o avô odeia o pai dele, né, o bisavô, não sei o quê, tem tudo uma coisa assim, porque meu avô abandonou meu pai, não sei na onde, sabe? Aí meu pai odeia ele, não sei o quê, eles nunca mais se falaram. Tudo isso gera a improsperidade. Ou às vezes você pode ter muita capacidade, eu sou muito inteligente, etc, etc, sou ativo e não sei o quê, faço acontecer, mas alguma coisa me tira de lá, né? Às vezes aparece uma situação que você tem que resolver e você não pode trabalhar, você não consegue prosperar no seu trabalho, porque tem que fazer outras coisas que não era para você estar fazendo. Tem várias situações, sabe? Então,
Quando eu estou dentro de um relacionamento, eu preciso entender que esse relacionamento, ele é o maior empreendimento que você pode ter. Entende? O maior empreendimento. Só que, como que você vai visualizar um relacionamento como seu maior empreendimento, se você está preso em como o outro deve ser? Entende a escassez da mente? Estou preso, né? Vendo o famoso HB20 que eu quero comprar, estou vendo só ele. Aí eu estou vendo só as imperfeições que o outro carrega. No relacionamento, quando eu me proponho a crescer no relacionamento, né? Eu já falei algumas vezes, tem pessoas que querem fazer coisas juntos, né? Eu vou lá, vou viajar com você, a gente vai organizar, né? Tem gente que fica preso nisso aí porque fala que não consegue nem viajar, nem organizar uma viagem, mas enfim. Então você pensa que quer fazer várias coisas juntos, né? Se divertir, estar juntos, participar de eventos, ir no teatro, seja lá o que for que você queira fazer, tem muita coisa para se fazer a dois, certo? Muita coisa. Diversão. Então, podemos se divertir, tem muita coisa. Agora, quando o quesito relacional é construir, aí já as pessoas pensam um pouco. Tá? O que você quer dizer com construir? Ter filhos? Né? Construir coisas juntos, comprar uma casa juntos? Muitas pessoas já enroscam aí, nem todo mundo. Mas já tem medo de construir alguma coisa junto. Porque às vezes a pessoa já pensa na perda, sabe? Mas e se ela se separar de mim e a gente tem filho? Aí eu tenho que pagar a pensão. Aí o outro já pensa não sei o quê. E se ele me trair durante a gravidez? E não sei o quê. Começa a ter vários pensamentos que começam a impedir as duas pessoas de construir coisas juntas. Sabe? Começam a criar várias coisas. São padrões que muitas vezes eu estou herdando também. Não são apenas coisas que eu estou pensando, está passando pela minha cabeça. Eu estou repetindo alguma coisa de alguém que também pensou assim lá atrás, porque são pessoas que pensam aqui, aí você tem amigos que pensam igual também. Então, tudo igual. Tem nada novo sendo vivido em termos de relacionamento, de padrões de comportamento. A gente fala até que vem do pai e da mãe, mas você vai ver seu amigo fazendo a mesma coisa. Tá? Que é dito cientificamente que nós estamos a 6 pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo. Vocês sabiam? Já viram essa pesquisa? Por exemplo, vocês estão a 6 pessoas de distância de Donald Trump, por exemplo. Vai existir uma pessoa que conhece não sei quem, uma pessoa que conhece não sei quem, não sei quem, não sei quem, que conhece ele. Sempre vai existir. Isso é científico. Estou dizendo que eu vou comprovar isso. Mas cientificamente é dito que a gente está a 6 pessoas de distância de qualquer outra pessoa no mundo. Né? Então, imagine. Devido à rede de contatos das pessoas, entendeu? Que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece lá. Assim vai indo. Então, os padrões que nos rodeiam, inclusive dentro da nossa família, também estão rodeando a nós, são satélites, através das nossas amizades, através das pessoas que estão ao nosso redor. Então não tem nada novo acontecendo, é tudo repetição da mesma coisa. Sabe? E é por isso que essas energias vão cada vez mais ficando fracas, porque ninguém está observando que é necessário fazer uma mudança desses comportamentos para romper essa queda dessa energia. Sabe? A gente chama, e a gente não vê isso como uma culpa, a gente chama de herança emocional. Sabe? Tudo que não foi resolvido se repete. Simples assim. Lá atrás, aqui na frente, não importa. É uma herança. Então, quando a gente para construir nossos relacionamentos, precisamos entender que existem essas heranças. E as duas pessoas, quando estabelecem o acordo de iniciar uma relação, eu preciso entender que eu também preciso abrir espaço para os dois crescerem dentro dessa relação. É preciso ter uma relação de crescimento das duas pessoas. E você, muitas vezes, né, você vai conhecer alguém, talvez não seja o caso de que todo mundo aqui tem algum relacionamento, mas você vai conhecer alguém
E quando você demonstra que o seu caminho é construir algo juntos, você vai entender rapidamente qual é a posição do outro, sabe? O bom da sinceridade é que você resolve o problema rápido. Porque quando você fala, eu quero construir uma relação, o outro, se não tiver, se seja masculino, seja feminino, não tiver no lugar, a base treme, a pessoa não sabe o que falar, se você estiver jantando com essa pessoa, vai engasgar, né? O famoso engasgo, engole errado, começa a tossir. Por quê? Porque quando falta o feminino, quando falta o masculino, não importa, falta a capacidade de assumir compromisso. Entende? A pessoa não consegue assumir nada na vida. Ela fica sempre no superficial. Então a nossa mente, ela recebe toda a força que está presente também no nosso corpo. O padrão não está só na mente, está no corpo, está no meu campo, está nas minhas emoções. Por isso que apenas pensar não resolve. Então por isso que eu falei do autodesenvolvimento, sabe? Porque eu preciso colocar em prática essas informações que eu recebo. Eu preciso aplicar, eu preciso buscar conhecimento. Se eu não busco aplicar esse conhecimento, tudo que vai acontecer é eu ficar falando um monte de coisas do que eu acho, do que como a relação deve ser. Então, às vezes quando a gente fala, né, igual a mulher colocou, o homem precisa às vezes tomar banho, escovar os dentes direito, sabe? O que pode estar acontecendo também? Pode ser que esse homem esteja procurando uma mãe que tenha que ficar falando, sabe? Escova os dentes, arruma a cama, faz não sei o quê. Pode ser, entende? Pode ser que a crítica daquela pessoa seja estar se relacionando com alguém onde ela é mãe dessa pessoa. Porque é muito fácil hoje em dia você ver homens que querem continuar suas relações através da sua mãe. Alguém que faça comida para mim, alguém que deixa pronto isso, alguém que faça aquilo para mim, deixa minha roupa passada e não sei o quê, sabe? Não é nenhum problema, sei lá, para a esposa fazer uma comida, não é nenhum problema. Mas quando eu só busco na pessoa aquilo como referência, que é a minha mãe, eu sempre vou ser um filho. E todo filho não tem a disponibilidade emocional e energética do masculino para assumir nenhum tipo de risco, nenhum tipo de incerteza. Então esse homem age dessa forma para chamar a atenção da companheira, para que ele possa viver essa relação com a mãe através dessa pessoa, sabe? Então tem muita coisa quando você fala que o homem tem que mudar, tem muita coisa que está por detrás quando você fala que que a esposa tem que mudar, sabe? E existe também a mulher que quer um homem para cuidar, como se fosse um filho. Existe também. Não quer dizer que é só o oposto. Não, existem mulheres que querem um filho, um homem para cuidar, sabe? E como ela mesma falou, às vezes nem sente muita atração, mas ela não está preocupada com isso. Ela quer simplesmente alguém para cuidar, sabe? Às vezes quando o filho cresce e vai embora, né, toma o seu rumo, aí ela quer se relacionar com alguém que seja o filho dela ainda. Ou ela não teve, não realizou esse sonho, ela quer realizar esse sonho através do companheiro também, sabe? Existem também pessoas que se relacionam com os próprios filhos, no bom sentido, sabe? Eu já vi pessoas, né, que falam assim, eu queria muito encontrar alguém, né, estar com alguém. Aí você vai olhar a pessoa se relacionando com o filho também. Então você vai ter diversos padrões acontecendo. A mente substitui vários comportamentos, várias necessidades por outras pessoas, sabe? Aonde temos também, muitas vezes, uma pessoa que já é casada, como já vi um contexto assim, de uma paciente, aonde a pessoa diz, quando eu estou na casa da sogra, ela me diminui, ela quer me destruir. Ela fala coisas e fica alfinetando
quando eu estou lá. Por quê? Porque a mãe não liberou o filho para a vida. E continua projetando a forma de se relacionar com o homem no filho. Então ela não concorda que exista uma outra mulher na vida do filho. Porque ela diz, ela não vai cuidar dele como eu cuidaria. Você entende? E como que essa pessoa resolveu esse comportamento? Posicionamento. Quando a sogra falar que você deve ser de tal jeito com o seu marido, você diz, sim, se eu fosse mãe dele, é exatamente isso que eu faria, mas eu sou esposa. Acabou a brincadeira. Entende? A sogra entendeu o lugar, cara. E não precisou xingar, não precisou bater, não precisou condenar, não precisou nada. Você entende? Você só reconhece. Se eu fosse a mãe dele, é isso aí que eu ia fazer também. Mas eu não sou. Entende? Porque a pessoa, ela acha que o outro tem que se comportar como eu imagino que deve ser a relação, mas só que eu estou interferindo na relação do meu filho. E tem o oposto também, quando o filho quer lá falar para o pai e para a mãe como deve ser a relação também. Errado também. Quando você faz isso, a gente tem uma coisa chamada triangulação. Você entra no meio da relação do pai e da mãe e recebe toda a carga, peso e consequências do que aconteceu naquela relação. Entende? E ainda corre o risco de ficar sem um contato com o pai ou com a mãe quando acontece uma separação, por exemplo. Às vezes, porque dentro de uma separação você vai ter que escolher um lado, né? E aí, como é que você vai escolher o lado do pai, mas é sua mãe, a sua mãe vai ficar chateada com você e tal, aí você vai acabar ajudando a mãe também, teu pai vai ficar chateado porque você estava do lado dele, quando você vê, você não tem pai nem mais mãe, porque os dois ficaram bravos com você. Só porque você interferiu no problema relacional do pai e da mãe. Problema relacional do pai e da mãe, nós não nos envolvemos. É problema kármico deles. Entende? Ah, mas eu tenho que ajudar. Não, você não é salvador de ninguém. Se você salvar, tu vai pegar o problema para você. Porque alguém tem que pagar a conta. Entende? E o sistema, vamos dizer assim, o universo, ele é inteligente. E ele não está nem um pouco preocupado em quem vai pagar essa conta. Ele só vai mandar. Certo? Da mesma coisa que você, sei lá, fizer um financiamento no banco e não pagar a conta, ele vai buscar alguém para pagar. Ou vai buscar seus bens. Certo? No universo é a mesma coisa. Se você pegar a dívida de alguém, kármica de alguém, você vai pagar por aquilo. Por isso que a gente não se intromete naquilo que não nos diz respeito. Mesmo se pedirem ajuda, não cabe o filho ajudar o pai e a mãe no relacionamento. Sabe? Então tem muitas formas da gente herdar, sabe, padrões, comportamentos, lealdades, muitas formas. E quando me envolvo lá atrás também, eu recebo bastante comportamento, bastante repetição, porque eu estou envolvido e minha mente está registrando que é assim que funciona. Sabe? E não importa o quanto você trabalhe, mude de estratégia, sempre vai ter algo que vai te puxar para trás. Sabe? Sempre. Porque enquanto você não olhar para o problema que você... Vamos dizer, eu estou vendo esse problema, mas se eu não entender por que ele está existindo, eu não tenho como dissolver esse problema. Eu tenho como tentar me desviar dele pro resto da vida, mas eu não consigo. É só um caminho desesperado de tentar dissolver isso. Por isso que é mais fácil fazer isso com a ajuda de alguém, por exemplo. Porque eu já vi pessoas que passaram, sei lá, 4, 5 anos, às vezes 10 anos, para entender um negócio, cara. Aí a pessoa, entendi porque essa pessoa faz isso, agora eu não vou falar mais com ela. Acabou isso aqui, não vou ser mais idiota, né? A pessoa ainda se condena também, fala, não vou ser mais besta dessa pessoa, agora acabou. 10 anos, cara, se passaram para você resolver isso aí, sabe? Num lugar aonde o tempo é visto como uma moeda inferior.
Só que o tempo é tão precioso, cara, que o tempo não compra. Desculpa, o dinheiro não compra. Você não compra o tempo. Você não tem como obter de volta, né? Você vai ver aí, sei lá, quantos milionários, empresários, quando chega no seu momento de passagem, escreve uma carta dizendo que se arrepende de quanto tempo passou longe, né? Steve Jobs fez isso, entre tantos outros fez a mesma coisa. Porque o tempo, cara, não importa quanto você tem, não tem como recuperar mais. O tempo era para ser o seu maior tesouro. Sendo o meu maior tesouro, eu não quero perder. Entende? Então, eu não vou perder tempo com uma pessoa que quer colocar só o dedinho na relação. Eu não vou perder o tempo com uma pessoa que fica com o pé dentro e o pé para fora porque tem medo. Desculpe, entende? Mas esse problema não é meu. Entende? Com todo respeito. Esse problema não é meu, porque eu valorizo o meu tempo. Se você não colocar essa energia, não tem como construir uma relação de valor, sabe? Uma relação de crescimento, onde os dois estão construídos. Porque você não, se você entrar num lugar onde a outra pessoa está energeticamente, tá? Mais abaixo, você vai ter que arrastar essa pessoa, certo? Porque só vai ter dois movimentos. Ou você arrasta essa pessoa, ela se torna um peso, ou ela te arrasta para baixo e vocês ficam afundando. Não tem outro caminho. Não tem meio termo, porque o único meio, se ficar no meio termo, é separação também. Entende? Não tem meio termo, só tem dois caminhos. Ou você arrasta um peso na sua vida, né? Transformando essa pessoa num filhinho ou numa filhinha, ou você decai e perde energia, e vai perdendo a sua identidade, vai ficando mais longe. Lembra da primeira imagem que eu mostrei, identidade que vem depois disso, vai se perdendo totalmente. E a prosperidade vai caindo cada vez mais. Tá? Desculpe falar desse jeito, mas eu tenho que falar a verdade. Porque as pessoas não entendem por que uma coisa acontece, outra coisa acontece, uma coisa tá boa, outra coisa não tá boa. Entende? Então, quando eu entendo que eu preciso proteger o meu tempo, quando eu vou conhecer uma pessoa, eu já preciso entender qual é a intenção dessa pessoa. E se eu estou com alguém ao meu lado, eu também faço a mesma coisa. Eu preciso conhecer o que essa pessoa também está querendo fazer da vida. Qual é o direcionamento dessa relação? O que, que nós vamos fazer juntos? Nós vamos ficar só se divertindo, passando tempo, a gente assistindo Netflix, indo no cinema. No final de semana nós vamos num restaurante legal. Beleza, tudo bem, não é um problema. Mas o que nós vamos construir juntos agora? Me responde essa pergunta. Ah, eu não sei. Não sei não. Precisamos definir isso. Entende? Então, um paciente meu que... já contei a história de um paciente meu que estava com dúvida para comprar um celular? Ou não? Eu já contei, né? Vou escutar de novo, mas tudo bem. Mas era assim, o cara, o celular quebrou, né? Aí ele foi comprar um celular novo, um iPhone, não sei o quê. E ele tinha três opções. E aí a esposa dele perguntou para ele, qual dessas opções você vai comprar? E aí o maridão, né, disse, tanto faz, sabe? Eu sou uma pessoa simples, não faz diferença para mim. Cara, a mulher dele ficou puta com ele, desculpa o termo. Ficou bravíssima com ele. Ficou 2 dias sem conversar com ele, por causa disso. Aí ele ainda fazia sessão comigo, ele me perguntou, contou a história, perguntou, o que que houve e tal, não sei o que, né? Eu falei, simples, cara. Você demonstrou para ela a sua insegurança. Você não dá direção dentro do relacionamento. Não, mas eu sou uma pessoa simples, tanto faz se é um iPhone 10, 15, 20, tanto faz para mim. Não, a pessoa não está afim de ver se você é uma pessoa humilde, cara. Ela está afim de ver se você é uma pessoa decidida. Se você acha que você pode pegar o iPhone, sei lá, 10 e tá tudo bem, pega o iPhone 10, cara. Mas não diz tanto faz.
Porque o feminino não vive na insegurança. Porque é falta de direcionamento. E toda relação precisa de uma direção. E o homem ele precisa ser prático. Isso é baixo masculino. Entende? Eu não preciso escolher o mais caro. Não é sobre poder de dinheiro, sabe, ter mais dinheiro. É sobre eu decidir rápido o que precisa ser feito. Entende? Então, o masculino, ele precisa resolver rápido a sua situação. E não tem nada a ver com ser humilde ou não ser humilde. Tem a ver com decisão. Ele tira o peso do feminino em ter que decidir coisa que ela não gostaria de estar decidindo. Onde vamos jantar hoje? A famosa frase, né? Ah, tanto faz. Não, tanto faz não, cara. Se você não sabe ainda, você pode falar, eu não pensei e não vou pensar agora. É bem melhor do que falar tanto faz. Não é verdade? Eu estava terminando o negócio ali, não deu tempo de pensar, deixa 5 minutinhos aqui eu já decido. Beleza. Daqui 5 minutos tu fala, vamos para tal lugar. Top? Top. Então vamos. Sabe? Porque você precisa demonstrar a segurança onde você está, e isso é para qualquer coisa também. Não é só para a esposa. Você está no trabalho, se você demonstrar insegurança também, esse trabalho vai viver inseguro. Não prospera também. Sabe? Então, tudo isso deve ser construído, ou melhor, isso tudo precisa ser reconstruído dentro de nós. O feminino, o masculino, essa energia, sabe? Tudo isso é possível crescer. Só que eu preciso me soltar desses laços do passado, dos nossos antepassados. Para que eu não fique mais repetindo a mesma coisa. Para que eu não fique mais agindo em lealdade às outras pessoas. Sabe? Muitas vezes as pessoas acreditam, né? Eu também acreditava nisso, que as nossas escolhas, até financeiras e afetivas, elas são 100% conscientes. Mas não são. E até cientificamente é dito que os comportamentos e as dinâmicas sistêmicas mostram que nós estamos repetindo, muitas vezes, o roteiro de vida dos nossos pais, avós, etc. Sabe? Às vezes, por exemplo, para um empresário, o medo de crescer pode ser um medo inconsciente de trair a escassez da família. Às vezes, para uma pessoa que segue carreira, CLT, ou seja lá o que for, tem dificuldade até de aceitar uma promoção, de buscar ser promovido, porque tem que aceitar algum cargo, e esse cargo existe uma projeção de um conflito não resolvido com a autoridade paterna. Sabe? Por isso que muita gente tem, homens também, né? Tem problemas com chefes, sabe? Tem problema com chefes, tem problema com pessoas que estão em nível superior, sabe? Você vai repetir isso lá na frente também. E não é nenhum problema para o sistema, sabe? Então, a empresa, a carreira, elas são extensões do seu sistema familiar, que passa pelo seu relacionamento, sabe? Quando nós reestruturamos nossas relações, nós construímos a nossa identidade. É o segundo passo. Porque dentro de uma relação, eu preciso permanecer sendo quem eu sou. Quantas vezes a pessoa, né, você já deve ter amigos, amigas, que saem da relação e tem que descobrir quem a pessoa é de novo. Já viram isso? Tipo assim, ah, eu preciso me reconectar, me rever, me reconhecer novamente, porque eu saí destruído dessa relação. Destruída. Sem identidade. Porque quando nós nos relacionamos, nós nos tornamos um. E desculpa o termo, mas vai pra puta que pariu com esse negócio de nos tornamos um. Não existe isso, cara. Isso é fantasia. Existe eu e você, eu e o outro. Juntos nós temos um casal. Nós construímos coisas juntos. Não existe isso, nós somos um só. Tudo é um. Não existe. São duas pessoas que precisam manter a sua identidade.
sabe? A pessoa precisa ter a sua energia prevalecida ali dentro, seu feminino, seu masculino. Eu preciso ser quem eu sou. Não gosta de quem eu sou? Não gosta. Então por que tá comigo? Você entende? Por quê? Uma vez eu já presenciei um cara forte, sabe? A esposa tomou umas assim, a esposa não, namorado, isso é um casal de amigos nossos lá, tomou umas lá e começou a falar mal do cara na frente de todo mundo, né? E falou, eu não admiro mais ele, não sei o que, falou na frente de todo mundo. E aí eu achei que o cara ia ficar puto, né? Ia fazer alguma coisa assim, agressiva. Ele falou assim, cara, ele olhou pra ela e falou assim, então você está perdendo seu tempo, cara. Pra que você tá comigo se eu não sou o cara que você gostaria de dividir sua vida? Eu, todo mundo olhou pro cara assim, sabe? Pô, tomou uma atitude totalmente diferente, sabe? Do que a gente estava esperando. A gente achou que ia brigar, discutir, né? Aquela coisa toda, baixaria, né? É o que a gente espera nessa situação, mas não, cara, tu tá perdendo seu tempo, sabe? Eu não quero que você fique aqui pensando isso de mim, perdendo seu tempo, cara. Tu tá sendo infeliz. Vai embora, entende? Então, o nosso tempo, como eu falei, tem que ser a nossa preciosidade, sabe? Então, identificar esses nós todos, esses nós, né? É o que a gente precisa olhar, porque às vezes a gente fica perdendo tempo. Nós não valorizamos o que nós temos, sabe? E depois que 10 anos se passaram, vai vir só reclamação. Então, se eu estou conhecendo alguém, resolve o problema. Se eu estou com alguém, eu também preciso resolver o problema. Preciso sentar ali com dois adultos, tá? E falar abertamente. Eu sinto isso, eu sinto falta disso. Expor as suas necessidades. Expor o que você precisa dentro de uma relação também. Tá faltando mais isso, tá ok. Como nós podemos resolver isso? Então, eu tenho uma paciente não, aí já é outra, é uma pessoa que está trabalhando essa parte da prosperidade, por exemplo, né? Construindo um negócio. E essa pessoa tem filhos e tal, né? E filhos pequenos, assim, um de 3 anos e uma quase 1 ano. E ela falando assim, não, porque eu quero construir meu negócio e tal, né? Não quero ficar só cuidando dos filhos, etc, etc, né? Aí eu falando com meu marido que eu queria fazer tal coisa. Ele falou, não, então vamos fazer isso, não sei o quê. Daqui a pouco ela falou assim, não, mas ele não enxerga o tanto de coisa que eu faço, o tanto de peso que eu carrego, sabe? Né? Aquela dificuldade de filhos, não sei o quê, o peso que eu carrego em casa. E eu falei, e você falou para ele? Não. Ué, você estava tendo a discussão para resolver o problema e você não colocou o que você sente, a sua necessidade, sabe? Tem que ser dito, entende? Se você quer mais tempo, quer tirar a carga, você tem que parar de assumir carga, entende? Quando eu vejo esses comentários, desculpe, mas quando eu vejo esses comentários falando que o feminino carrega um monte de carga e o homem não ajuda, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: para de pegar aquilo que não é seu, sabe? Para de querer dar conta. Faça menos. Eu não estou duvidando da sua capacidade. Eu sei que você, mulher, o homem, seja lá quem for, é capaz de fazer muita coisa, mas para de pegar em excesso. Entende? Todo esse estresse acontece porque a gente começa a assumir um monte de carga, um monte de peso para dentro. E depois ficamos esperando que alguém nos ajude. Entende? Mas você está se colocando como vítima. Uma vez aconteceu comigo assim, a pessoa foi no mercado, comprou um monte de coisa, aí chegou, eu não vi, né? Sendo sincero, não é brincadeira não. A pessoa chegou e veio com um monte de sacola na mão e tal, jogou no sofá e, você não me ajuda. Aí eu olhei assim, mas tu não pediu ajuda, nem sabia que você estava com um monte de sacola. Você não vê, você não olha, você não presta atenção, não sei o quê. Não adianta falar desse jeito não, cara. Entende? Você está assumindo essa carga porque você quer.
Está chamando a atenção do seu pai. Eu não sou seu pai. Entende? Você tem que pedir. Olha, estou cheio de compra aqui, você me ajuda? O que vai acontecer? A pessoa vai lá e vai ajudar. Entende? Agora, se você carrega um monte de carga e depois diz que ninguém faz nada, esse problema é teu. Assuma esse problema. Entende? Então, quando eu sobrecarrego, eu preciso primeiro olhar para mim. Quando eu estou fazendo muita atividade, eu estou carregando muito peso, não sei o que, eu preciso olhar para mim. Preciso ver o tanto de coisa que eu estou carregando e preciso especificar essa ajuda que eu preciso. E quando eu especifico essa ajuda que eu preciso, tem que ser um convite para o outro estar me ajudando, porque se for uma exigência, ninguém quer, cara. Quando você, um exemplo, né? Quando a mulher exige algo do homem, sabe o que vem na mente do homem? Você sabe? A mãe falando, cara. Você entende? A mãe falando. É igual aquela frase assim também, não sei se já fizeram isso, mas se vocês fizerem, parem de fazer, tá? Que é tipo assim, sei lá, o marido vai para algum lugar trabalhar, não sei o que, não sei o que. Aí a esposa fala assim, não fica sem comer, né? Alguém já usou essa frase aí? Não fica sem comer? Quem que fala isso? Não, não. Na família, quem que fala isso? A mãe, sabe? E quando o homem escuta isso, cara, desculpa o termo, não. Perde o tesão, cara. Entende? Porque é a mãe falando. O que o homem gostaria de ouvir é tipo assim, sei lá, eu vou ficar com saudade, eu vou pensar em você, não sei o quê, qualquer coisa de relacionamento, mas a pessoa fala como se fosse uma mãe. Não fica sem comer, se cuida, se chover, usa o guarda-chuva. Não fica não sei o quê, não pega sol, sabe? Isso não alimenta a relação, isso destrói a relação, cara. Pro teu filho, tu pode falar isso, filho, não fica sem comer, beleza, tá certo. Agora, o teu companheiro não, cara. A relação tem que ser homem e mulher, ou, não importa a orientação sexual, tem que ser masculino e feminino. Você entende? É uma preocupação de companheiros, de parceiros, de pessoas que se relacionam. Entende? E essa energia que os dois constroem é que vai para frente quando você tem filho, por exemplo. Sabe? É o amor do pai e da mãe, ou melhor, é o amor do casal que é compartilhado com os filhos. Entende? Por isso que muitas vezes quando nasce o filho, não estou dizendo que é o caso de ninguém, mas às vezes vem os filhos, né? Aí a pessoa vive em função do filho e o casal vai morrendo. Sabe? Mas era para ser o oposto. Porque o filho vem depois do casal. Então o casal era para estar existindo e alimentando o filho. Mas não, a gente seca tudo, dando tudo que a gente tem para o filho e não se alimenta mais. Por isso que vai esvaziando, sabe? O homem vai se afastando, a mulher vai perdendo o feminino, vai se identificando cada vez mais com o papel de mãe, sabe? Papel de mãe, ela só é mãe. E aí passa, sei lá, 2, 3 anos, a pessoa ainda fala brincando, sorrindo, que eu tenho 3 filhos em casa, o Lucas, a Luara e meu marido. Ainda fala assim, cara, sorrindo. Uma vez eu peguei uma mulher na curva com isso aí. Com todo respeito, né? Não peguei a mulher, só um ato de pegar a mente da pessoa, né? Então eu falei assim, então me diz uma coisa. Você sente atração física por algum homem do seu trabalho, do seu círculo de amizade? A mulher fechou o sorriso na hora. E eu falei, você sente, né? Ela, sim. Por quem? Não precisa dizer nome, só me fala. Porque eu quero que ela reconheça isso dentro dela, né? Ela, do meu trabalho, um homem do meu trabalho. Por quê? Porque você transformou seu marido num filho e agora você sente desejo pelo masculino que está vazio ao seu lado. E o mesmo também pode acontecer com o homem que se transformou filho, se transformou pai, não sei o quê, o feminino está vazio, e aí vai buscar receber essa energia de outro lugar, vai se interessar pelo outro lugar. Entende? Então, antes de a gente falar que às vezes até traição é safadeza, procure entender qual é a sua posição dentro da relação, porque não é só safadeza. Tem heranças também, não é um tema que a gente fala assim,
que é por essa condição, tem comportamentos herdados do pai e da mãe também, obviamente, mas tem também por ausência do feminino, ausência do masculino. Por transformar o outro em alguma outra coisa que não é companheiro, que não é o homem, que não é mulher. Então, existem muitas nuances para se falar de relacionamento e dizer como ele tem que ser. Concorda comigo? É preciso primeiro investigar, entende? Primeiro você vai ter que parar um tempo da tua vida, investigar tudo isso, entender tudo isso para poder construir algo, né? É uma vida de engenheiro de relações, né? Porque o engenheiro ele não sai mandando todo mundo construir a casa ou o prédio lá, não sei o quê. Ele vai fazer análise de tudo e ver como aquilo se estrutura, não é verdade? Então você precisa também reconhecer as coisas que você carrega para você poder estruturar. Isso é construir uma relação saudável que as pessoas tanto buscam. Mas de uma maneira errada, né? Que o outro seja saudável, eu não preciso ser. Entende? Então, se você quer construir uma relação saudável, quer construir uma relação onde ela é o seu maior empreendimento, então tudo começa com você. Entende? E quando você entender que você não tem tempo para perder, você para de se relacionar com qualquer pessoa que tem os padrões que você já sabe, você já viveu, entende? Não que você vai encontrar uma pessoa perfeita e você não tem nada para resolver. Não, não é isso, sabe? Mas é uma pessoa que queira estar junto com você, tá? Às vezes a pessoa pode falar assim, olha, eu não tenho o conhecimento que você tem, sei lá, né? Vamos supor assim. Mas eu quero crescer junto com você, eu estou disposto a crescer, eu estou disposto a aprender, eu não tenho problema com isso, sabe? Você vê que a pessoa tem uma outra disposição. Às vezes também, quando a gente vai se relacionar com alguém que construiu uma relação e, sei lá, acabou, por algum motivo acabou a energia da relação e se separaram, você tem que pedir as bênçãos da pessoa que estava com ela anteriormente para você estar com essa, sabia disso? É tipo dinheiro de herança, né? Dinheiro de herança, tipo assim, a pessoa faleceu lá, não sei o quê, aí vai ser transferido o dinheiro da herança, aí se a pessoa não entende como lidar com o dinheiro da herança, ele vai embora, né? Ou seja, você precisa fazer algo para merecer aquele dinheiro. E numa relação onde duas pessoas se construíram, depois por algum motivo se separaram, quando você vai entrar em contato com essa pessoa, vai crescer junto com ela, você também tem que honrar a pessoa que veio antes, só que se você não conseguir ultrapassar o preconceito, né? Tipo assim, honrar a ex, o ex, como que eu vou fazer isso? Você não consegue lidar com isso, cara. Você não consegue construir nada. Entende? Por quê? Porque você está recebendo algo que já fez muito por si mesmo. E se você não fizer esse reconhecimento, a relação também não prospera, cara. Sabe? O amor não flui. Entende? E a pessoa ainda fica para trás, e a outra pessoa, ah, beleza, você não quer me acompanhar, essa pessoa já se construiu mesmo, ela vai falar assim, adiós, entendeu? E vai seguir no caminho. Então, repetir, né, ou melhor, parar de repetir e começar a criar essa realidade dentro da vida de vocês. Entende? Autodesenvolvimento. Aplicar isso. Entende? E toda relação, ela pode ser construída. Ela pode e deve ser construída. Não apenas vivida, experienciada, apenas passando o tempo. Ela pode ser construída. Só que as duas pessoas têm que ter a mesma atitude. Tem que ter um convite. Vamos construir essa relação juntos? Vamos fazer juntos o que precisa ser feito? Sabe? Eu consigo confiar a ponto de pedir uma opinião para você de uma coisa que eu tenho dificuldade, para entender a minha dificuldade. Porque relacionamento também não é só festa, entendeu? É também poder pedir a opinião do outro. Às vezes num comportamento, mas às vezes também no trabalho, sabe? Quantas vezes o masculino tem dificuldade de confiar no feminino para alguma coisa. Se você falar para a maioria dos homens, por exemplo, e quando você compra uma casa dentro do casal, né? A casa tem que estar no nome da esposa.
sei se vocês sabem disso, mas por questões espirituais e de nutrição e prosperidade do feminino, a casa tem que ser o nome da esposa. Muitos homens já vão empacar aí, cara. Entende? Já não vai conseguir. Por que que eu vou ter que deixar a minha casa, o nome dela? Por quê? Aí vai aparecer todos os julgamentos que ele tem do feminino, entendeu? Só nesse movimento. Porque se você quer fazer direito, tem que seguir algumas regras. Espirituais também. Então já começa aí. Né? A luz da casa é o feminino. Entende? Não é verdade? Só tem mulheres aqui, tem o Rafael também, mas o Rafael entende. Então, assim, tem a luz da casa é representada pelo feminino. Entende? Você pode ver, chega na casa de um homem que mora sozinho. Como é que é? É uma televisão na sala, um fio pendurado, né? Um sofá largado lá, não sei o que, tudo de qualquer jeito, né? Louça na pia, não sei o que, né? Videogame pra lá, não sei lá o que, roupa pra lá, roupa pra cá. Agora você chega numa casa que o feminino é presente, cara. É perfume, é planta, tudo bonito, organizado, você se sente bem. Não precisa ser chique, eu não tô falando de riqueza, de coisas caras, eu tô falando de presença do feminino. Às vezes é simples, mas você fala, cara, que lugar gostoso, aquilo lá é feminino, tá? E pode ser feito tanto, não importa o tipo de corpo que você tem, se é homem, se é mulher, nesse sentido, mas se a sua energia é do feminino, aquela casa vai ter a presença do feminino. Aí você fala que aquele lugar ali, o quê? Ele prospera, entende? Porque tem a presença do feminino. E quando você vê, por exemplo, aí tem o oposto também, assim, das duas pessoas estão no masculino, né? Por exemplo, um casal que briga muito, em geral, é porque os dois estão na mesma energia, sabiam disso? Aí tem muito conflito. Então, é disputa de poder. E, em geral, a mulher está no masculino porque tem uma tendência da mulher para o masculino também, né? Mas os dois ficam lá e discutem demais, brigam demais. Aí a casa dessas duas pessoas também vai ter uma energia de masculino, sabe? Já não vai ter tanta decoração, às vezes tem um pouco, mas já não tem isso, já não tem aquilo. Você vê que ela é mais largada, que ela é mais isso, tal. Você começa a ver uma diferença. Mas a casa onde o feminino é presente, cara, do começo ao fim, você vê a presença do feminino. E a luz daquele lugar prospera. A luz do feminino naquele lugar prospera. Ok? Fez sentido isso que nós conversamos hoje? Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, comentar? Aproveite. Eu vi que tinha algumas pessoas que, em determinado pico das falas, elas foram embora, porque às vezes tocou um pouco em alguns lugares. Mas tem alguma coisa que vocês queiram falar? Comentar? Então, essas relações, né, a gente precisa abrir a mente para entender. E não simplesmente adotar comentários de pessoas que estão em dor. Entende? Então, o que eu aconselho para vocês é não fiquem seguindo tudo que aparece ou acompanhando tudo que aparece, porque existe muita dor em tudo que é compartilhado hoje também. Entende? Muita dor. Muita gente não resolveu e está falando do problema que carrega. Que vocês sabem, né? Tudo aquilo que as pessoas se dispõem a falar na vida é o problema que ela teve, que ela enfrentou ou enfrenta ainda. Sabem disso, né? Então, quando a gente vê esses perfis, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente esses que instigam você a se distanciar da outra energia. Mulheres que falam para você que você não precisa de homens, não é que você precisa de homem, entendeu? Mas se você negar o masculino, tu perde força na vida, cara. Isso vai trazer consequências. Homens que falam também, prefiro não casar do que me relacionar com as mulheres de hoje, que também incentivam outros homens a não se relacionar. Mesma coisa, tu vai ter problema financeiro, não vai prosperar, sabe? Porque você entra num ódio social.
sabe? Num problema social, e tu pega o padrão do outro também que começa a entrar na tua vida. Sabe? Porque é espiritual isso. Você não está enxergando, mas aquela coisa vai entrando dentro da tua vida. E vai influenciando a tua vida também. Por isso que em relacionamento a gente nunca volta para trás pedindo ajuda do pai e da mãe. E nós nunca pedimos ajuda para amigos. Entende? Você nunca chega lá para sua amiga e fala, provavelmente você já fez, mas tudo bem. Mas falar, porque o fulano, o Cláudio falou assim comigo, sabe? E agora, o que que eu faço? Aí a outra vai falar assim, tá vendo esses homens, filho de não sei o quê, tudo igual, só faz isso. Aí vem a dor de outra pessoa e tu vai concordar com aquilo e depois vai passar isso pro outro. Entende? Vai vindo assim. O homem é uma coisa, vai falar com o homem ali um problema que tá acontecendo, e o que que o cara vai falar assim, bebe essa cerveja, sabe? Tá aqui um contato de uma vagabunda para você ligar, não sei o quê. Vai passando essa negatividade. Então você não conta nada para nenhuma dessas extremidades, nem para amigos, nem para o pai e para a mãe. Nunca volte para trás também. Como adulto, você tem que resolver com outra pessoa. Se você precisa de uma ajuda, tem alguém, né, será um terapeuta, etc., que ajude você sem nenhum vínculo, né? Assim, não é amigo de ninguém, não conhece ninguém. E observa também se essa pessoa não tem problema. Entende? Porque se a pessoa concordar com os seus problemas que você tem alguma coisa errada. Tá? A pessoa fala assim, ah, não, eu acho isso também, não sei o quê, né? Tem alguma coisa errada. Tem uma identificação com o teu problema. Se ele está identificando, se identificando com o teu problema, é sinal que eu carrego a mesma coisa. Tá? Já aconteceu comigo também, de estar falando com pessoa e eu não sabia resolver porque era a mesma coisa que eu fiquei lá, nossa, também está acontecendo comigo, cara, caraca, não sei o quê. E a pessoa lá falando, esperando alguma coisa de mim, eu não conseguia sair dali, entendeu? Acontece. Aí eu falei, olha, desculpa, eu tenho que resolver. Aí tem que também ter o reconhecimento. Que a maioria não consegue falar, né? Aí tem que falar, ó, esse problema que tu tá passando, eu também tô passando, não sei dizer. Comigo não vai dar para resolver. Você tem que encontrar outra pessoa. Porque se você der um passo para frente, carregando esse problema, tu vai destruir o outro também, tu vai ficar emaranhado com o outro, e aí o problema aumenta. Né? Então existe ali várias questões. Por isso que também a gente não dá opinião em relacionamento do outro, porque é kármico. Se você dá opinião no relacionamento do outro, tu pega problema para você. Por isso que mais tem é terapeuta que fazem, como é que faz? Esqueci o nome agora. Ah, aconselhamento. Terapeuta que faz aconselhamento de casal. São as pessoas que mais pegam um problema e fica doente. Ou perde o relacionamento que tem. Por quê? Porque você começa a dar direção naquilo que não era para você se intrometer. Igual eu falei quando o filho se intromete na relação do pai, né? Começa a se intrometer na relação que é carne. Você pode dar uma visão de como pode ser o caminho, mas a decisão é do casal, não é do aconselhador. Sabe? E eu conheço muitos que estão cheios de problemas por conta disso. Né? E um dia eu quis entrar nesse lugar aí quando me ensinaram, me explicaram que isso é furada, eu ia me ferrar, né? Aí eu comecei a perceber que as pessoas que eu conheci que faziam isso também estavam todas ferradas. Então essas coisas todas são muito sérias. Né? A gente tem que resolver da forma mais íntima possível. Tá? Da forma mais resumida, sem compartilhar nada com ninguém. Ok? Fez sentido aí tudo que nós conversamos hoje? É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita. Se não tiver, a gente vai encerrando por aqui. Alguém tem algo a dizer? Só agradecer, Edson. Diga. Não, só agradecer. Foi muito Peraí, que bom. não tá Acho saindo que. seu som. Deixa eu ver o que aconteceu Não? aqui. Aí, fala. Foi? Só queria agradecer, Edson. Não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Não? Sim? Peraí. Deixa eu desligar meu som aqui e ligar de novo.
Foi? Pronto, tenta agora. Eu falei que eu queria agradecer, né, pela Vixe, eu não tô aula. ouvindo, não tô Não? ouvindo você. Vou O que aconteceu? escrever. Deixa eu ver se tá saindo som aqui. Tá. Tenta de novo. Agora tá indo? Não, Não? não tô ouvindo. Entendi. Eu não sei o que aconteceu, que não tá saindo som aqui do Google. Tá saindo outros sons, mas não tá saindo do Google. Não entendi por quê. Mas enfim. Tá bom. Então, aproveite, né? Que aí sábado a gente tem o nosso encontro também. Aproveitem para refletir, ver o que vocês reconhecem também, né? Para quem está fazendo a constelação no sábado. O que vocês reconhecem em vocês também que precisa ser liberado, né? Então, o famoso caderninho, anotem ali as coisas que vocês reconhecem, coloca ali, deixa ali, ó, eu vejo isso muito no meu pai, eu vejo isso muito na minha mãe, etc. E aí, sábado, a gente tem a oportunidade de devolver essas coisas também, romper ali na constelação e aplicar isso na nossa vida, né? Mudar o comportamento. Ok? Então é isso aí, gente. Então, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.